Deus colocou uma palavra no meu coração essa tarde, irmão, Mateus capítulo de número 12. Nós tínhamos um rapaz que ia trazer a palavra essa noite, mas ele é o filho do irmão Prachede, mas aprove a Deus levar o irmão Prachede na quinta-feira de manhã. Nós estivemos orando por eles na quarta-feira e a igreja toda veio à frente. Vocês vieram à frente orar por eles, não foi? E eles disseram que foi uma oração de muita consolação, porque no dia seguinte, quando eles estavam no hospital, eles estavam totalmente consolados com a vontade do Senhor em levar o seu servo. E ele faleceu na quinta pela manhã, e na sexta-feira nós o enterramos ali, debaixo de muita graça e muita gratidão, porque é lindo a gente ver o enterro de um servo de Deus. É muito bonito. Glória a Deus por isso. Então eu estava hoje à tarde meditando na palavra de Deus, e veio essa palavra ao meu coração, Mateus capítulo 12, versículo do 18 ao 21. Eu amo essa palavra, irmãos. Eu devo ter pregado esse texto muitas vezes na minha vida, mas eu amo essa palavra. Toda vez que eu leio, Deus fala de maneira especial comigo, porque como está uma profecia sobre Jesus nesse texto, foi a maneira como ele sempre tratou a minha vida. Então, para mim, é muito especial. Mateus capítulo 12 diz assim, a partir do versículo de número 18: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Leia comigo de número 21. E no seu nome os gentios esperarão. Esse texto é tão lindo. Mateus, ele escreveu aos judeus. O evangelista Mateus, ele escreveu ao seu próprio povo. Tanto que no Evangelho de Mateus tem mais de 81 referências ao Antigo Testamento, provando que para o judeu que Jesus é o Messias. Mas interessante que nesse texto aqui, Mateus ele está apresentando o Senhor Jesus aos gentios, à igreja, a mim e a você. Do jeito como Jesus nos foi apresentado um dia, e nós o aceitamos, e nós o amamos, e nós o reputamos como Deus, é assim, irmãos? Ele é Senhor da tua vida? Diga amém. Aleluia. Nós o escolhemos, nós poderíamos ter escolhido e ficar com outro caminho, porque a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 6 e 16, o próprio Deus falando, andem pelos caminhos e procurem. Vocês podem procurar, perguntem pelas veredas antigas e procurem um caminho até vocês encontrarem. Mas tem que ser um caminho que dê descanso para a vossa alma. Deus deixa o homem procurar. Quando eu estou evangelizando alguém que escolheu outro caminho que não seja do Senhor Jesus, e a pessoa me diz, mas eu sou desse caminho, eu digo, que bom que Deus deixa você ser. Deus deixa você procurar, só que Ele quer que você procure até você encontrar o verdadeiro caminho, que é quem, irmãos? O Senhor Jesus, porque só Ele é que traz descanso para a nossa alma. Ele mesmo diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas Mateus aqui está apresentando alguém, apresentando de uma maneira tão especial. Quando você apresenta uma pessoa, né, você diz, olha, esse aqui é o pastor Cláudio, ele é isso, ele é lá, lida nessa área, né, ele é, todo mundo sabe aqui, ele é militar, né, ele e tal, sabe? Então a gente apresenta a pessoa dando as suas qualidades, é claro. Ninguém apresenta uma pessoa e fala, não confia não, você nem apresenta, você sai até de perto, né? Mas esse daqui, Mateus teve um trabalho tão lindo. Por quê? Jesus tinha feito uma cura dentro da sinagoga. E lá dentro da sinagoga, no começo do capítulo, no versículo 9, Jesus foi totalmente mal interpretado pelos fariseus, pelos doutores da religião.
E se tem coisa que atrapalha hoje em dia, irmãos, é essa religiosidade, esse misticismo, até mesmo dentro da igreja, sabe? Algumas coisas que não são importantes e as pessoas se apegam com aquilo e não conseguem viver o evangelho e nem o amor de Deus. E foi assim que aconteceu. Jesus curou um homem que tinha a mão mirrada, trouxe aquele homem para o meio, e por causa dele ter curado o homem no sábado, só por causa disso, ele foi totalmente mal interpretado e julgado e acusado pelos fariseus, que eram os religiosos da sua época. Interessante que esse texto vai mostrar Jesus sempre muito manso. A única vez que você viu Jesus bravo foi quando dentro do templo ele encontrou pessoas fazendo comércio com a casa de Deus. E Jesus hoje deve estar no trono lá querendo mandar fogo, mas ele não vai mandar não, porque ele ainda não é juiz, né? Nesse povo que também hoje em dia está fazendo comércio com o evangelho. Amém, irmãos? E a gente está vendo isso tudo, mas nós temos que olhar para cima, porque a Bíblia diz que é do Senhor que vem a nossa salvação. Então Jesus passou por isso, e quando ele acabou, né, de ficarem ali com raiva dele, queriam pegar Jesus, queriam matá-lo, Jesus se retirou. E quando Jesus se retirou daquele lugar, que deveria ser um lugar de amor, deveria ser um lugar de entendimento, deveria ser um lugar de compreensão, bom, já que eu não tenho aqui, então eu vou fazer minha congregação na rua. Jesus pegou e saiu daquele lugar, e quando ele saiu, as multidões o acompanharam. E a Bíblia diz que ele curou a todos. Todos aqueles que naquele dia foram atrás de Jesus, a Bíblia diz que ele os curou a todos. Você dá glória a Deus por causa disso? Que coisa linda, irmãos. Não é toda vez que tem isso na Bíblia, curou a todos, não. Mas essa vez tem todos aqueles que, quando viram Jesus perseguidos, quando viram Jesus sendo afrontado, foram atrás de Jesus. Então, quando você vê, irmãos, o Evangelho, as pessoas tentarem envergonhar o Evangelho, quando você vê as pessoas tentarem bagunçar o nome de Jesus, quando você vê outras religiões crescendo e aparecendo e menosprezando o Evangelho, não se afaste do Senhor Jesus, porque é nele que está todo o poder e graça para a nossa vida. É nessa hora que nós mostramos a nossa fidelidade. Jesus mostra a fidelidade dele o tempo todo, e nós hoje cantamos isso, não cantamos a fidelidade dele? Eu tenho sido objeto da fidelidade de Deus. Irmãos, Deus faz coisas minuciosas na minha vida, que se a gente for contar, sabe, você toma realmente todo o tempo, porque o Senhor é maravilhoso na sua fidelidade. Ele nos responde, nos dá coisas que muitas vezes você nem está orando, mas Ele sabe que você precisa, Ele sabe que seria um prazer na sua vida, e Ele abre a janela do céu, como diz o pastor Cláudio, e manda aquilo que a gente precisa. Agora, a fidelidade dele é mostrada todo dia, e a nossa? A nossa é mostrada nessa hora, irmãos. Sabe, quando acontece alguma luta, alguma provação, algum escândalo, né? As pessoas se afastam da igreja, ao invés de se juntarem, ao invés de se unirem, sabe? Quando alguma coisa não vai bem, é hora da gente dizer: Jesus, conta comigo. Todo mundo pode ir embora, mas eu estou aqui do teu lado para te seguir. Sabe, irmãos, Deus precisa ver também a nossa fidelidade, porque a nossa fidelidade alegra o Senhor, honra o Senhor, amém, queridos? Então, Mateus está apresentando: eis aqui o meu servo. Primeira apresentação, ou apresentação gloriosa. Jesus, o maior, o melhor, Filho de Deus, deixou o seu trono de glória, servo. Olha que coisa boa. Eis aqui o meu servo, mas é verdade. Lá em Filipenses capítulo 2 e versículo 7, o apóstolo Paulo diz isso. Ele diz que ele mesmo se humilhou, tomou forma de homem e se tornou servo. Ele não usurpou ser igual a Deus, não obstante ser igual a Deus. Ele não usurpou, ele não veio para a terra mostrar a sua glória. Tanto que lá em João capítulo 17, quando ele ora pelo seu povo, ele diz: Senhor, mostra-lhes, eu quero que eles vejam a minha glória, aquela glória que eu tinha contigo. Jesus sabia que ele tinha uma glória reservada, e aqueles que são discípulos e seguidores do Senhor, como a Bíblia disse aqui quarta-feira através
através da irmã Iraí, se você seguir Jesus, você vai ver essa glória também. Amém, irmãos? E meu servo, primeira apresentação, meu servo. O apóstolo Paulo, várias vezes, quando ele se apresenta, ele diz: Paulo, servo do Senhor Jesus. Esse é um título que ninguém quer hoje em dia, irmão. O povo já chegou no apóstolo. Agora tem o pai apóstolo. Tem, irmãos, o pai apóstolo, porque já é acima. Sabe, daqui a pouco é pré-Jesus, é pré-Deus. Eu não sei mais o que esse povo quer. As pessoas não entendem o que esses nomes querem dizer. Apóstolo, irmão, não é título, é uma chamada. Apóstolo quer dizer alguém enviado com uma grande missão. Uma pessoa que Deus escolheu para uma grande missão, uma coisa estrondosa, uma coisa espantosa. Não precisa ser homem grande, nem homem rico, ele é um apóstolo. É uma chamada de Deus na vida da pessoa, mas as pessoas pensam que é assim: auxiliar, diácono, presbítero, pastor, né? E que isso, irmãos? Ninguém quer ser mestre, ninguém quer ser evangelista, porque fica pensando que é hierarquia. Eu quero logo ser pastor. Tudo isso são chamadas definidas, que a Bíblia diz que é Deus que dá à igreja. Mas olha o título de Jesus aqui: servo e amado. Você quer isso para a sua vida, querido? Irmãos, eu quero estar nessa igreja sempre, se você quer saber. Um dia desse o irmão veio aqui e ele orou. Chegou ali fora, ele falou assim: vocês ainda estão com esse templo pequenininho, por quê? Vocês não querem crescer não? Eu falei: que agonia de crescer, irmão. A Bíblia diz que é Deus que dá o crescimento, vai se converter. Sabe, que coisa, ficou obrigando as pessoas, sabe, a crescer. A Bíblia diz que um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Irmão, quando chega na hora, ninguém impede Deus não, querido. Quando chega na hora de Deus te dar, pode vir o inferno todinho, se pudesse vir, sabe? Não adianta nada, Deus é maior do que todas as coisas. Mas olha o título de Jesus aqui: servo e amado. Esse é o melhor título, é servo. Tem pessoas que querem se impor, né? Ele passa para pastor um dia, no outro dia já faz uma carteirinha, já faz um carimbinho. Jesus amado, eu fico olhando: Senhor, que sede é essa de poder que as pessoas têm? E se você chamar de repente um pastor desse pelo nome, ele vai dizer: fulano não, pastor fulano. Jesus, gente, servo e amado, eu quero isso para a minha vida, irmão. Isso é maravilhoso. Isso é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho dos homens tem hierarquia, tem tanta coisa. Tem marketing do pastor, tem uma porta do lado do templo. Ele não pode mais viver no meio do povo, ele tem que sair por aquela porta. Está repreendido em nome de Jesus. Pastor que não vive no meio do povo, pastor que não tem cheiro de ovelha, que não come com ovelha, vai se converter, porque Ezequiel 34 é para ele. Amém, irmãos? Servo e amado. Coisa linda. Então a apresentação de Jesus para o gentio é essa. O gentio só precisava saber que ele se fez homem como o gentio. É isso que nós precisamos saber, que Jesus é igual a nós. O escritor aos Hebreus mesmo fala que ele, apesar de não ter pecado, ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Aleluia. Continua o trabalho, ainda como um servo, ainda como alguém interessado. Aí a Bíblia começa a falar alguma coisa dele aqui, versículo 19, diz que ele não contenderá. Eu gosto disso aqui também. Eu sou uma pessoa que eu sei que eu tenho liderança, eu sei que eu tenho uma palavra firme, mas eu não gosto de contender. É discutir, é ficar colocando o seu ponto, batendo em cima dele. A Bíblia profetiza sobre ele aqui, sobre Jesus, que ele não contenderá. Por quê? Porque ele tem um espírito manso. Não gostava de controvérsias. Eu vejo isso às vezes no pastor Roberto. Às vezes chamavam o pastor Roberto para esse debate. Ele nunca gostava de ir. Ele dizia: eu não gosto de debate. Fica aquele ping-pong. Cada um fala uma coisa. Hoje em dia ele até vai, porque não é mais debate, agora é bate-papo.
né? Então ele vai porque ele não se sente, ele fica preso, não gosta desse tipo. Quando tem pessoas, um dia desse, eu vi uma pessoa falando, ela dizendo que o marketing dessa pessoa, ela mesma dizendo, o meu marketing é a polêmica. E eu fico olhando e falei, engraçado, Jesus está escrito aqui, está escrito, irmão, no versículo 19, não contenderá, nem clamará, quer dizer, não andará gritando, falando de si mesmo, e nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Jesus não gostava de aparecer. Eu gosto desse evangelho. Eu gosto. Esse é o evangelho do Senhor Jesus. É o evangelho simples, é o evangelho gostoso. É o evangelho que, falando, ele vai entrando dentro do seu coração. Porque essa palavra tem poder, irmãos. Essa palavra tem poder. Então Jesus não veio para contender, não veio para explicar nada, ficar... Sabe, quando os fariseus perguntavam alguma coisa a Jesus, ele respondia com outra pergunta. Ele respondia com outra pergunta e saía dali e ia para quem quisesse ouvi-lo. Isso é um exemplo para mim e para você. Nós não temos que contender, não temos que defender Deus. Um dia desse uma moça chegou para mim aqui no gabinete e ela disse tanta coisa, Deus não me ama, Deus não quer saber de mim, Deus faz acepção de pessoas, não adianta, não sei o que, isso aqui. Eu fiquei quietinha olhando para ela e ela acabou de falar, falou assim, o que você me diz? Eu falei, eu não tenho que defender Deus. No tempo certo, Ele mesmo se revela a você. Eu não vou defender Deus, Ele é maravilhoso, Ele é soberano. Quem sou eu para defender o Criador da nossa vida? E nós somos como cacos olhando para cima e dizendo, o que tu está fazendo com a minha vida? É muito melhor nós aprendermos a ser igual a Jesus. Ele não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Versículo 20, ele não esmagará a cana quebrada. Se tem uma coisa, irmãos, que Jesus sabe, é reconhecer a fragilidade humana. E Jesus sabe tratar um ser humano com gentileza. O Espírito Santo de Deus, ele é tão agradável. O Espírito Santo de Deus, ele é tão maravilhoso, sabe? Nessa época que a minha filha estava muito enferma, a gente sempre foi de igreja pentecostal. Então, algumas pessoas nos julgavam, porque quando a luta demora muito, todo mundo quer dar nome à sua luta, né? Todo mundo quer te dar um pecado, quer te julgar. Ah, não, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eles estão fazendo alguma coisa errada, porque não é possível. Eles trabalham tanto na obra e estão sofrendo desse jeito, essa menina nem morre nem vive. Estão fazendo alguma coisa errada. O pessoal começa logo a procurar pecado. Às vezes até pecado que Deus já perdoou e já jogou no mar do esquecimento. Tem gente que quer ir com anzol lá pescar, sabe? E jogar até os meus pecados da minha mocidade, de quando eu não era crente. Jesus tem misericórdia. Um julgamento tremendo, mas o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso. É isso que a Bíblia está falando. Jesus não veio para esmagar a cana quebrada, não. Já está quebrada. Já viu uma cana quebrada? Não é só aquela que já foi catada, que já foi colhida e está lá no meio do caminho, que os caminhões passam, caem do caminhão e elas ficam jogadas lá a vida toda. Não, não é só aquela não. A cana na haste mesmo, de repente alguém passa, alguma coisa acontece e ela quebra ali. Ainda é uma cana, mas está quebrada. Ainda é um fruto, mas está quebrado, sabe? E a Bíblia diz que Jesus não veio para quebrar mais ainda. Já que está quebrado, joga fora. Não quero não. Isso é o homem que faz, isso é o diabo que faz. Mas Jesus é aquele, irmãos, que tem condição de restaurar. O Senhor tem condição de restaurar. Ele conhece a fragilidade humana. E quer saber de uma coisa? Jesus sabe que para uma pessoa quebrada, uma palavra piora mais ainda. É assim ou não é, irmãos? Às vezes você vem para a igreja tão quebrado. Eu canso de ouvir pessoas falarem isso. Você vem para a igreja tão quebrado, tão necessitado, e aí chega uma pessoa para você e te dá uma... Nossa, você nunca mais vem à igreja, hein? Tu nem parece que é obreiro. Você fala, ah, Jesus, se soubesse como é que eu precisava de uma outra para lá. Mas Jesus não faz isso com você não, acredite nisso. Jesus sabe que as circunstâncias da vida nos quebram, irmãos.
o que a gente perde de alegria, o que a gente perde de dinheiro, todas as situações que nós passamos quebram sim a nossa existência, a nossa fragilidade, mas Jesus está aqui para restaurar canas quebradas. Esse é o Jesus que nós amamos. Quantas vezes nós estivemos quebrados, nós estivemos jogados pelo meio do caminho, mas Jesus não levou em conta, porque a Bíblia diz que Ele não leva em conta tempo de ignorância, mas o Senhor nos levantou e nós estamos aqui para glorificar e exaltar o Seu nome. E Jesus quer fazer a mesma coisa nessa noite. Você que está ouvindo essa palavra, chegou quebrado, desalentado, decepcionado. A gente decepciona com o evangelho, com o pastor, com o irmão, com o marido, com o vizinho, com o governo. Se for contar as nossas decepções, são tantas, mas o Senhor Jesus tem poder de levantar a nossa vida e restaurar-nos para a glória do Seu nome. Ele encontrou muita cana quebrada, irmão. Jesus encontrou muita cana quebrada. Aquela mulher adúltera que se encontrou com Jesus, levaram aquela mulher, foi pega em adultério, e ela tinha que ser apedrejada. Só que pela lei tinha que levar os dois, para tacar pedra nos dois. Não era só a mulher não. Quer dizer, ela ficou ali. Imagine a humilhação daquela mulher. Imagine o tanto de quebrantamento que estava, todo mundo, uma multidão olhando para a cara da mulher, e Jesus ali, né? E Jesus olhou para aquele povo e falou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi a primeira palavra para consertar a cana quebrada. Foi a primeira palavra, né? Foi o que amarrou ali para aquele fruto de novo se levantar. E depois as pessoas, todo mundo tem pecado mesmo, não adianta, quem diz que não tem é mentiroso, é isso que a Bíblia diz, né? E aí todo mundo foi embora e Jesus disse para ela: minha filha, ninguém te condenou? Ela falou: não, Senhor, só sobrou tu. Se tu quiser me condenar. Só que Jesus deve ter dito para ela: eu não estou como juiz agora não, eu vim como advogado. Aleluia! Eu estou como advogado. Vai e não peques mais, porque se ela continuasse pecando, o pecado ia fazer com que novamente ela estivesse naquela situação. Então Jesus deu a atada final naquela quebradura e mandou ela para casa. E eu sei que ela mesmo pode ser aquela mulher lá de Marcos 14, quando ela jogou aquele óleo tão precioso nos pés do Senhor. Eu sonho que seja ela mesma, uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Assim como nós somos pecadores, estamos aqui, irmão, pecadores perdoados, pecadores arrependidos, estamos aqui aos seus pés, glorificando e exaltando o seu nome. Quantos aqui foram atingidos pelo Senhor, irmãos? Quantos aqui estavam quebrados no pecado, na mentira? Ou de repente você foi crente a sua vida toda, mas mesmo assim as situações da vida nos quebram, as decepções nos quebram, mas Deus nos levanta e nos põe de pé. Esse é o trabalho do Senhor Jesus hoje. Como aquela cana quebrada, Jesus encontrou outras. E Jesus não gosta de pessoas que não ajudam pessoas que estão quebradas, não. Se você ler a palavra de Deus lá em Ezequiel, no capítulo de número 34, a palavra de Deus se levanta tremendamente contra os pastores que não cuidam da ovelha. O versículo de número 4, Ezequiel 34, a Bíblia diz assim: a fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Aí Jesus começa a falar que é por isso que elas se afastam, é por isso que elas vão embora, porque elas não aguentam tamanha opressão de seus pastores. Mas Jesus é aquele que ele diz que mesmo que ele faça ferida, ele tem poder de ligar. Amém, irmãos? Foi lido hoje aqui que ele é o supremo pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma das coisas que o pastor fazia com a sua ovelha, isso às vezes Jesus faz depois que nós somos servos dele e que entendemos o seu trabalho. Quando a ovelha começa a sair do rebanho, começa a fugir, começa a querer andar, aquela ovelha fujona, começa a querer andar com as suas próprias pernas, sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, e quer sair daquele redil. Muitas vezes o pastor pegava, e o salmista diz isso,
quando disse ali naquele versículo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Aquela unção, ele colocava uma mesa e o óleo ali para untar a ovelha naquilo que ela precisasse. 3 unções eram feitas, que eu não vou falar sobre elas agora, mas para a ovelha fujona, para a ovelha que deixava o redil, que deixava o seu pastor, para ir comer em outros lugares, para ir viver no outro rebanho. Muitas vezes o pastor quebrava as 2 patinhas dela da frente. Depois que quebrava, amarrava bem amarradinha, como ele fala: eu quebro e eu ligo, né? Ele amarra bem amarradinho, colocava as 2 patinhas dela assim e colocava aquela ovelha no colo durante um tempo. Vários dias a ovelha ficava no colo do pastor com a sua patinha quebrada, porque não podia sair dali, não podia andar. E enquanto ela estava no colo dele, ela começava a se apaixonar por ele. Ela sentia o cheiro dele, o cheiro da roupa dele. Ela começava a ouvir a fala dele e entendia bem a sua voz. É isso que Deus faz conosco, irmão, muitas vezes com as nossas lutas. Ele nos permite quebrar a nossa patinha para a gente não ficar andando para longe, para a gente não ficar fazendo coisa que não deve. E às vezes alguma circunstância nos quebra de tal forma que a gente corre para os pés do Senhor e se apaixona por Ele novamente. E começa a reconhecer a sua voz, porque ele diz em João capítulo 10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia. Por isso, se algum mercenário por aí te disser alguma coisa, te julgar, disser que Jesus não te ama, que não tem jeito para a tua vida, não acredite, porque o pastor das nossas almas é esse aqui que a Bíblia diz. Ele vai te levantar. Se tiver alguma ferida ou alguma quebradura, ele vai abençoar a sua vida, e ele vai fazer isso hoje, em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz também, irmão, que ele não apaga o pavio que fumega. Interessante que esse texto é muito lindo. E Jesus também teve oportunidade de ver pessoas que estavam morrendo espiritualmente, que tinham deixado de alguma forma ministério, tinham deixado de alguma forma chamada. E Jesus sabia que quando uma chama está apagando, claro que uma chama na nossa vida é a nossa esperança, não é? Porque enquanto você tem esperança, você é animado para fazer alguma coisa. Quando você não tem mais esperança nenhuma, já apagou a chama. Mas Jesus sabia que o pavio estava quase... Vocês já viram uma lamparina com pavio fumegando? Quase apagando. Não tem um cheiro bom, né? Porque já está aquele finalzinho ali. Não está bem, dá vontade de apagar logo, acaba com isso. Não, Jesus sabia que qualquer sopro mais forte ia apagar de uma vez. E se você abrir a sua Bíblia em João, no capítulo do número 21, você vai ver Jesus colocando isso em evidência. João, no capítulo de número 21, eu amo demais esse texto. Todas as vezes que eu leio, eu choro de ver como Jesus é maravilhoso, e essa palavra se cumpre nesse texto. A Bíblia diz aqui no capítulo de número 21, no versículo 3, que aquele discípulo de Jesus chamado Pedro tinha traído Jesus, estava morrendo de vergonha pelo que ele fez. Todos os discípulos sabiam que tinha sido ele, e aqui nesse momento os outros discípulos ficavam olhando para Pedro, porque Pedro, mesmo errado, era líder. Mesmo errado era líder. Deus colocou liderança nele, vai fazer o quê? Mesmo uma pessoa fraca, mas era um líder. E aqui no versículo de número 3, Jesus já tinha se manifestado e mostrado, mas eles estavam ali tão desanimados, que aí Pedro falou, não sei mais o que vou fazer, eu vou pescar. Quer dizer, eu vou voltar à minha vida antiga. Eu vou parar com esse negócio de chamada, de discípulo. Eu vou voltar à minha vida antiga, sabia? Isso é melhor, que aí eu me aborreço menos. Eu já errei mesmo, eu já pequei mesmo, eu estou com tanta vergonha, eu vou pescar. Quando Pedro, que era um líder, falou, vou pescar, os outros falaram, nós vamos contigo também. E foram até lá, sabe? Então, nesse momento, olha aqui o versículo de número 4. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Se Jesus desse um sopro muito forte aqui, irmão, Pedro já ia morrer logo uma vez. Olha, Jesus chegou devagar. A Bíblia diz que Jesus é manso, Rogério.
Jesus vai chegando assim como quem não quer nada e acaba, né, o Espírito Santo nos convencendo. Jesus, quando chega assim, ao invés de ele tomar a gente e puxar a gente, ele fala: filho meu, dá o teu coração. Apocalipse 3:20 fala: olha, eu estou aqui na porta, estou batendo, se você abrir a porta eu entro. Quem arromba, quem viola, quem faz bagunça é o adversário das nossas almas, mas Jesus veio para desfazer tudo o que ele fizer. Amém, irmãos? Eu creio nisso. E Jesus chegou devagar. Jesus se apresentou na praia, não falou quem era. Jesus não chegou naquela explosão de glória, né? Pum! Ei, Jesus chegou. Pronto, Pedro já ia levar um susto tão grande, né? Ia ficar muito mais envergonhado. Não, eles nem perceberam. Só quando Jesus fez novamente o milagre do peixe, foi que eles entenderam. Versículo de número 7. O discípulo a quem Jesus amava, que a gente é João, né? João não fala dele mesmo aqui, que bonito também, né? Olha, era eu, tá? Eu que Jesus amava, eu não. Ele diz: o discípulo a quem Jesus amava. Quem sabe da palavra, sabe como ele era, né? Ali tinha bastante intimidade com Jesus. Ele disse para Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Pedro, irmão, ele foi pescar e ele já estava contextualizado com a vida antiga. Num minuto a pessoa fica contextualizada, irmão. A pessoa que desanima de Jesus e que fumava, primeira coisa que dá vontade de fazer é fumar de novo. É voltar, contextualiza na hora, sabe? E Pedro, quando você vê aqui que ele estava nu, ele não estava nu, totalmente nu, mas usando aquela bermuda do pescador, todo à vontade. Quem andou vestidinho, irmão, não se preocupem com a chuva não, continue com a palavra aqui. Deixa a chuva que nós estamos abrigados aqui dentro, amém, querido? Que se a roupa estiver na corda não vai adiantar nada preocupação, porque quando você chegar lá já molhou. Então dá glória a Deus e continua ouvindo a palavra, né? Continua ouvindo. Quem não fechou a porta também não adianta ficar preocupado, a janela, né? Vai molhar, então dá glória a Deus. Então, ele contextualizou muito rápido, irmão. A gente quando está frágil, né? Logo volta. Jesus tem misericórdia. Onde eu fui pregar numa igreja, lá do interior, de Pádua, e uma irmã foi me visitar durante o dia, porque elas acham assim que a gente é profeta, né? E elas vão orar com a gente. E ela chegou lá e me encontrou com uma blusa sem manga. E quando ela me viu com aquela blusa sem manga, ela disse assim: ué, a senhora usa roupa sem manga? Falei: uso, meu amor. Eu estou em casa, estou à vontade. Ah, eu não uso não. Se eu usar, eu boto logo uma bermuda e caio na farra. Eu falei: Jesus! Irmãos, a pessoa contextualiza num minuto com a vida pregressa. Que isso, gente? Na mesma hora. Eu falei: irmã, é por isso que tem algumas igrejas que amarram a gente no cabresto mesmo. E tem que amarrar, porque Deus sabe por que amarra. Porque se não amarrar, tu já vai botar uma bermuda e vai cair na farra. Tem que ficar mesmo com o vestidão lá embaixo, manga aqui, tem que ficar. Então tem lugar, irmão. Eu tenho uma amiga que ela diz assim: eu tenho que ficar nesta igreja, que todo mundo me segura, porque eu não sou gente. Falei: meu Deus! Mas a Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor há liberdade, irmãos. E diz também que nós não podemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Não é porque nós temos a liberdade de uma roupa, de pintar o cabelo e de tantas outras coisas que a gente vai exagerar em qualquer área. Seja na joia, seja na vaidade, seja na roupa sensual, não. Nós temos liberdade, mas liberdade no Senhor Jesus. Mas Pedro aqui já estava igualzinho o pescador. Quando ele falou: é o Senhor, ele falou: não estou com a minha roupa. Não estou com a roupa de discípulo, né, que o judeu tinha roupas e franjas, era uma roupa sobre a outra. Eu não estou com nada disso. E pulou no mar. Jesus não queria nem saber. Jesus queria era conversar com Pedro. E a conversa, irmãos, começou aqui no versículo de número 15. Depois de terem jantado. Eu gosto disso, irmão. Bíblia é para a gente comer. Bíblia é para a gente ler devagar. Por que Jesus não falou logo lá na hora que já veio o peixe? Por que Jesus não falou logo na hora que fez o milagre? Não. O pastor leu hoje aqui o quê? Quem lembra o que o pastor Cláudio leu aqui? Há tempo
para todas as coisas e um propósito, o tempo de todas as coisas. Jesus esperou o tempo certo. Olha, você quer conversar, resolver qualquer coisa comigo? Espere eu jantar. Espere eu jantar. Jesus sabia disso. Com fome, cansado, as pessoas não dão muita atenção à palavra. Então, depois de terem jantado, Jesus soprou um pouquinho em Pedro. Jesus soprou e veio: você me ama, Pedro? Ele e Pedro sozinhos, não quero plateia. E é isso que a palavra de Deus está falando conosco essa noite, irmãos. Apesar de estarmos sentados aqui em quase 200 pessoas, o Espírito Santo está tratando individualmente com cada um de nós. E está perguntando a mim e a você, como Jesus perguntou a Pedro, chamou ele no cantinho: tu me ama, Pedro? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele falou: então apacenta os meus cordeiros. Eu estava olhando, por que cordeiro? Por que ovelha, né? Eu falei: meu Deus, porque realmente tem os cordeiros novos, pequenos, e depois tem as ovelhas velhas, gordas, né? Tem tanto tipo de rebanho para apacentar. E Deus colocou também 3 fases na vida de Pedro aqui, que eu não vou pregar agora sobre isso, porque não dá tempo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Você vai começar, Pedro, apacentando os novos, né? E não é fácil apacentar os novos. Você lembra de Jacó, quando Jacó voltou para encontrar com seu irmão Esaú? Na hora, eu estou lembrando desse versículo agora, na hora que Esaú falou: vamos comigo, Jacó, já estava tudo bem, vamos comigo, vamos voltar com os meus 400 homens. Ele falou: não voltem vocês na frente, porque eu tenho que andar ao passo do gado, ao passo do rebanho, né? E Jesus sabia disso. Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta aqueles que estão chegando. Então a igreja primitiva começou. O primeiro discurso de Pedro foram para quantas pessoas, irmãos? 3.000 pessoas, depois para 5.000 pessoas, mas era tudo cordeirinho, amém, irmãos? Todo mundo começando na fé. E Jesus soprou mais uma vez no versículo de número 16: Pedro, você me ama? Aí Jesus falou de novo o nome do pai dele: Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus soprou mais uma vez no amor de Pedro. É isso que a palavra de Deus faz conosco. O Senhor fala conosco nessa noite, tentando, irmãos, extrair de nós aquele amor que a gente tinha antigamente. A igreja do Senhor precisa do amor de antigamente. A Bíblia diz: lembra-te de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Quantas pessoas falam: eu já preguei, eu já cantei, eu já orei, eu já fiz isso ou aquilo. Gente, passado já passou. Jesus quer eu e você fazendo isso agora. O nosso ministério, que Pedro parecia que tinha perdido, nós não perdemos nada, como ele também não. E Jesus soprou a 3ª vez. A Bíblia diz no versículo de número 17: Simão, filho de Jonas, você me ama? Aí a Bíblia diz que Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez. Precisava entristecer, irmão. A Bíblia diz que o arrependimento, segundo Deus, ele gera a tristeza. Segundo Deus, ela gera arrependimento. Quando você não sente tristeza, você possivelmente vai fazer de novo. Quando a gente comete um pecado, comete uma injustiça, comete alguma coisa, um agravo, sabe? Que você não se arrepende, não sente tristeza por ter feito aquilo, a gente vai fazer de novo. Por isso que Jesus tinha que perguntar 3 vezes, soprou 3 vezes. Na 3ª vez, Pedro se quebrantou, se entristeceu, deve ter chorado. Se eu fosse ele, eu já estava chorando desde o começo, né? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Olha como a resposta mudou. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aqui que foi a entrega de Pedro. Depois que ele se entregou, Jesus tascou uma profecia nele. Versículo de número 18. Na verdade, Pedro, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Essa palavra profética mudou a vida de Pedro. Sabe por quê? Logo assim que ele pregou no início da igreja primitiva, prenderam Pedro para ser morto. Tiago morreu logo de saída. Tiago morreu logo de saída, o chefe da igreja.
Pedro era o segundo no ponto de vista da responsabilidade ali. Pedro estava para morrer. A Bíblia diz em Atos capítulo 12, 13, que ele estava para morrer de manhã. Só que Jesus falou para ele aqui: Pedro, quando você for velho, você vai estender as mãos e outros vão te tingir. Pedro sabia que não ia morrer novo, irmão. Tiago morreu, mas ele ficou dormindo na cadeia. Você dormiria com 2 guardas do seu lado como ele estava? A Bíblia diz que Pedro deitou e dormiu, até que Deus mandou o anjo lá para tirá-lo. Porque essa palavra aqui mudou a vida de Pedro. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus não mudou. O ministério de Jesus na nossa vida não mudou. Jesus só quer saber de uma coisa: você me ama? Você realmente me ama? Você quer mesmo fazer a minha obra? Interessante que o versículo 20 de Mateus 12 diz: não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo na vida dessa pessoa. Jesus não vai desistir de mim e de você, fraco ou não. Jesus não vai desistir de mim ou de você, pecador ou não. Jesus não vai desistir de mim ou de você, que professe a fé evangélica ou não. Ele vai lutar, ele vai falar, ele vai soprar, até que ele faça triunfar o seu juízo na nossa vida. A Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Vamos ficar de pé e orar por isso, irmãos. E a Bíblia diz aqui que no seu nome os gentios esperarão. A Bíblia diz no Salmo 72 que o nome de Jesus pode todas as coisas. Eu quero que você venha mais uma vez confiar no Senhor. Eu quero que você faça hoje, como Pedro aqui, a sua decisão de falar: Senhor, eu ainda te amo. Eu tenho estado enfraquecido, eu não tenho estado envolvido no trabalho, eu não tenho feito a tua obra, eu estou tão desanimado, Jesus. Eu tenho visto o que está acontecendo com a terra e está tanta coisa ruim, tanto escândalo para nós enfraquecermos. Mas Jesus não vai apagar você. Ao contrário, Ele quer soprar e começar novamente a sair o fogo de Deus na tua vida.